Muito obrigado, gente. Boa tarde, desculpa aí o pequeno atraso. E a ideia aqui é mostrar um pouquinho para vocês os nossos elastômeros, né? Essa é a feira do elastômero. Então, no nosso stand tem muita coisa legal, muita coisa interessante. Estão todos convidados aí. Como o nosso amigo disse, eu sou o Jean, trabalho na área técnica desde o ano de 2006. Tinha um pouquinho de cabelo lá atrás, agora perdi tudo. E vou contar um pouquinho dos lançamentos, das novidades, das tendências que a Lanxess está buscando aí. Vamos falar um pouquinho sobre a Lanxess. A Lanxess é uma empresa de origem alemã. Ela veio da Bayer do ano de 2004, né? E ela é uma indústria química. Então, ela é uma indústria química e ela tem vários produtos em suas linhas, como químicos intermediários, aditivos, especialidades. E hoje em dia a gente tem aproximadamente 13 mil empregados em 32 países e um faturamento aí ao redor de 8 bilhões. Como toda empresa grande, toda multinacional química, a ideia é fortalecer a liderança dos mercados que atuam, né? E essa área técnica nossa ajuda muito a fortalecer isso. Dentro da Lanxess, nós temos 10 divisões, 10 negócios bem distintos um do outro. E o Uretanos, aí, o último quadradinho ali, é a nossa unidade de negócios dentro da Lanxess. Eu gosto muito desse quadro, que ele explica um pouquinho dos pilares da Lanxess, né? Ser um fornecedor resiliente, acho que isso é importante para qualquer empresa, mas a Lanxess vivencia muito isso. Fábrica segura e sustentável, proteção do clima e eficiência energética. Essa eu vou explicar um pouquinho mais. Sempre motivar os funcionários para ter times que performam bem, que entregam bem. Inovação. Se vocês olharem lá o nosso stand, tem várias novidades, várias coisas interessantes ali. Produtos que estão no forno, vamos dizer assim, para serem lançados. Produtos sustentáveis e sempre valorizar as relações com os clientes. Então, quem trabalha na Lanxess, ou os nossos clientes que estão mais próximos da Lanxess, sabe que a gente vivencia muito bem tudo isso. Gosto muito desse quadro também, porque na parte de emissão de CO2, a Lanxess se comprometeu na Europa e no ano 2040 não emitir mais CO2, ser neutra na emissão de CO2. Pô, 2040 está um pouquinho longe, mas a Europa mesmo em si é 2050. Então a Lanxess se propôs a cumprir a meta 10 anos antes. Então ela tem vários pilares, né, para objetivar, para chegar a esse objetivo. Então fazer coisas que vão ter grande impacto na emissão de CO2. Isso aqui é muito legal, essa frase, que é dissociar as emissões de crescimento. Não necessariamente para crescer eu preciso emitir CO2. E inovações tecnológicas. Então, a gente vive muito esse tipo de coisa, é muito importante para nós. Vamos entrar um pouquinho agora dentro do Uretanos, que é a nossa BU, a nossa unidade de negócio dentro da Lanxess. A Lanxess é uma empresa global, então nós temos ou fábricas, ou laboratórios, ou centro de desenvolvimento e aplicação, R&D, em quase todo o globo. Isso é legal. Então a gente troca muitas figurinhas com os nossos amigos de outros laboratórios. Isso é importante para o nosso crescimento, sempre trazer coisas boas aqui para nós. Nesse quadro aqui, conta um pouquinho da nossa história ali dentro da Lanxess. Hoje, nós somos em 6 plantas produtivas ao redor do mundo, 7 centros de desenvolvimento e aplicação. O nosso R&D mesmo fica nos Estados Unidos, mais de 500 produtos de linha e aproximadamente aí 360 funcionários exclusivos do Uretanos.
Não puxando sardinha, mas esse é um dos que eu mais gosto, que ele conta um pouquinho da área técnica, né? Então, hoje, a Lanxess tem o R&D nos Estados Unidos, no estado de Connecticut, que ele dá um apoio para todos os outros centros de desenvolvimento e aplicação. Hoje eles estão divididos em Américas, onde tem Estados Unidos e o Brasil. O nosso fica aqui em Porto Feliz, próximo de Sorocaba, para quem é aqui do estado de São Paulo. Mas na Ásia nós temos na Índia, na China, na Austrália, e na Europa nós temos na Itália e na Inglaterra. O que eu gosto muito desse slide é que o Brasil, hoje, ele desenvolve mais produtos, ele lança mais produtos que todos os outros laboratórios da Lanxess Uretano no mundo, somados, tá? Pô, Jean, legal isso aí tudo, mas por que isso? A gente tem uma forma diferente de trabalhar. Nós, a área de vendas, o nosso pessoal tem muito acesso ao cliente final. Então, a gente sabe um pouco das necessidades dos clientes finais. Então, a gente consegue antecipar esse futuro problema. Então, isso nos ajuda a sempre estar desenvolvendo coisas novas. Não que os nossos colegas fora não façam isso, mas eles fazem menos que nós. Então, a gente visita muito mineradoras, a gente visita muito a Petrobras. Então, os grandes clientes, a gente tem muito bom relacionamento e uma boa entrada com eles. Isso nos ajuda muito nesse desenvolvimento de materiais. Vou mostrar um pouquinho da nossa estrutura no Brasil. Nós temos uma fábrica nova e moderna ali em Porto Feliz, né? Quem é mais antigo aí no mercado, a gente veio da Chentura, que era em Rio Claro, interior de São Paulo, e quando a Lanxess comprou, mudou para Porto Feliz. Então, a gente tem uma fábrica nova, tem um laboratório, dentro do laboratório, uma sala de treinamento, que a gente pode treinar até 10 clientes ao mesmo tempo, ou 10 pessoas. Então, é legal porque o sucesso aí dos nossos clientes vem deles entenderem bem o que eles precisam fazer, como fazer, qual material utilizar. O nosso laboratório também é bem moderno. A gente tem um reator piloto de 20 litros, bem pequenininho. Quando a gente começa a fazer os testes, um reator maior de 200 litros. Passamos a primeira fase, ok, já vamos para a segunda. Todos os equipamentos necessários para fazer as análises de abrasão, alongamento, rasgo, dureza, resiliência. Opa, perdão. Caramba. Aqui. O equipamento da direita ali no alto é o infravermelho. Ele é muito importante para o nosso mundo, que a gente consegue, com uma pequena amostra, determinar qual produto é aquilo lá, qual a base química dele. Temos um Instron, que até nossos amigos estão ali, é um excelente dinamômetro. Temos o que está escrito State Mix ali, é um misturador manual, muito legal também. A gente tem dois, na verdade, tem 3 no laboratório. Esse daí é de 10 quilos, mistura 10 quilos. Temos um que mistura 1 quilo, temos um que mistura 500 gramas. Então, a gente é bem completo, a gente consegue fazer várias coisas no nosso laboratório. Então, vamos entrar um pouquinho aqui. Não dá para a gente falar muita coisa de elastômeros sem um breve resumo. Então, basicamente, o nosso produto, eles são divididos em 2 partes, parte A e parte B. A parte A a gente chama de pré-polímero. Basicamente, ele vai ser a reação de um poliol. Esse poliol pode ser éter, éster ou caprolactona, com isocianatos. TDI, MDI, PPDI. E na mistura dessas duas coisas, a gente obtém o pré-polímero. Então, com esse desenho bem simples, a gente vai conseguir entender a reação do pré-polímero lá dentro da nossa fábrica. Então, a gente vai colocar dentro do reator poliol, isocianato, e basicamente o isocianato vai se ligar às extremidades do poliol. E aí a gente vai chegar aí no nosso pré-polímero. Então, é mais ou menos essa molécula
E aí a gente vai ter, de um lado, uma molécula de NCO e a outra bolinha vermelha aqui, a outra molécula de NCO lá, que é o nitrogênio, carbono e oxigênio. E como parte B, nós temos os curativos, que são as substâncias que vão reacionar, né, com os pré-polímeros, formando o poliuretano. Basicamente, eles têm do grupo amina, diol, triol e poliol, que podem ser usados como curativo, ou em alguns outros mercados utilizam a palavra extensor de cadeia. Os principais aí utilizados no Brasil, Moca, Etacuri, Duracuri, butanodiol, mas existem mais de 70 tipos de curativos. Então, 500 tipos de pré-polímero ou mais e 70 tipos de curativo ou mais é muita coisa, é muito produto, dá para fazer muita coisa. Eu gosto sempre de dizer que quem fala que entende de pré-polímero, o cara que entende de pré-polímero, ele entende 15%. Porque é muita coisa, não dá para saber tudo. Beleza, a gente viu a parte A, viu a parte B, vamos ver aí a formação do poliuretano. Então, isso aí é o que os nossos clientes fazem. A gente tem a quantidade de pré-polímero, né, que é a primeira molécula, faz um cálculo e descobre a quantidade de curativo que tem que pôr. E aí, colocando a quantidade de curativo, aí nós vamos ter o poliuretano. Bem simplesinho. Agora vamos só mostrar para vocês um pouquinho de por que existem tantos tipos de materiais. Do lado do poliol, tem a linha, vamos só falar do éter e do éster, hein? Tem mais. Mas do lado do éter, nós temos o PTMeg, que quando utilizamos esses materiais, a gente fala que os produtos são de alta performance. Tem números ali, 650, 1.000 e 2.000, é o tamanho da molécula, ou o peso molecular dele. Tamanho da molécula, desculpa. E temos também a opção de PPG. Quando a gente utiliza as matérias-primas à base de PPG, nós falamos que é meia performance, média performance. Já no éster, nós usamos dois tipos aqui na fábrica, que é a linha PAG e a linha PBAG, porém as duas entregam alta performance. Tá? Então, isso é importante entender. Quando a gente fala de poliol, existem um monte de opções. Eu posso misturar PTMeg com PPG, eu posso misturar tamanhos de moléculas diferentes, por isso que existe uma infinidade de produtos. De forma simplificada também, o isocianato, mais comum aqui no Brasil é a linha TDI, porém a gente tem a linha MDI. Nós dividimos o TDI como o TDI 100 e o TDI 80-20. Quando eu quero um material de alta performance, a gente vai sempre para o TDI 100. E quando quer de meia performance, nós vamos para o 80-20. E igual no MDI, tem o puro e o modificado, tem o polimérico também, mas a gente usa mais esses dois na nossa fábrica. Quando eu quero um MDI de alta performance, nós vamos para o MDI puro. Então, por isso que tem muitas possibilidades, por isso que existem muitos produtos. Gente, quem é nosso cliente aqui, ou até mesmo quem não é, a gente conseguiu aí, de certa forma, criar uma fórmula aí para o sucesso, né? De o nosso cliente conseguir vender bem, conseguir vender com qualidade, com preço bom. Então, a gente divide mais ou menos isso em 3 etapas. Primeiro é escolher o pré-polímero correto, né? Eu não preciso ter uma Ferrari num lugar que eu vou andar 60 por hora. São coisas distintas. Eu não preciso ter um Fusca num lugar que eu vou andar 300 por hora. Ele não está condizente com aquela estrada, né? Então, escolher o pré-polímero correto é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. E agregado a escolher o pré-polímero, tem toda a parte de suporte da nossa empresa. Então, quem trabalha com a gente vive essas coisas. Então, a gente sempre traz inovação, a gente tem o suporte técnico, a gente vai visitar o cliente, ensina ele a processar,
os clientes mandam um videozinho, ó, Jean, estou com um problema aqui, como é que resolve? Faz assim, faz assado. Então, quando vocês compram um material da Lanxess, não é só o material, vem todo um pacote de coisas junto. Então, essa é o nosso conhecimento, o conhecimento da Lanxess. Mas esse sucesso de cima aí que eu comentei, não vai vir sozinho. Ele vai depender dos nossos clientes. Ele vai depender de vocês. Se vocês comprarem o produto certo, ter um ensinamento correto, mas não processar da forma correta, também não vai dar certo. Então, uma vez que a gente consegue ir bem nesses 3 tópicos, gente, dá certo, a empresa cresce, a empresa vende bem, vende com qualidade, que não é só vender, né? Vender com qualidade. Então, a gente acredita muito nesse gráfico aí. Eu gosto também desse quadro porque sempre me perguntam, né, onde entra o poliuretano? Então, o poliuretano ele briga direto com esses outros 3 materiais, borrachas, plásticos e o próprio metal. Tá? É uma briga sadia, mas, como eu disse a vocês, eu estou desde 2006, o poliuretano, na maioria das vezes, vem ganhando essas brigas. Né? Então, ele tem vantagens sobre os 3 outros tipos de materiais, né, que são muito interessantes, né, que fazem com que o cliente ou o cliente final opte por um ou por outro. Vamos falar um pouquinho aí dos nossas inovações, né? Então a gente está lançando aí o PU retardante a chamas. Infelizmente, a gente fez uma pesquisa aí há 1, 2 anos atrás, e nas mineradoras do Brasil, não sei, na Argentina, mas elas têm um grande acidente por ano, tá? Às vezes morre gente, às vezes não morre, eles tentam não divulgar muito, mas isso é mais comum do que a gente pensa, tá? E a borracha já se adiantou a isso. Então, hoje, existem borrachas anti-chama já há algum tempinho, mas o poliuretano chegou também. Então, voltando a dizer, aquele link com o cliente final. A gente viu que isso era uma necessidade do cliente. Gente, não é fácil chegar. O Fábio ali que trabalha com desenvolvimento, sabe que você tem que testar muita coisa, não é rápido. Então, hora a gente acertava o lado de extinguir a chama, mas piorava a performance do produto. Ora, a performance era boa, mas ele não resistia à chama como deveria resistir. Então, a gente está aí aproximadamente 2 anos e meio para chegar nisso aqui. Então, esse é o produto, tá? Ele chama Vibratane MS 630F. Ele é um MDI poliéster curado com butanodiol. E para nossa felicidade, né, a gente fez o teste no IPT, que é um órgão muito sério aqui no Brasil, na norma UL 94, e o nosso material atingiu a classificação V0. Então aqui dá para vocês verem, esse é o material, a chama aqui ele não pinga, aqui é o algodão, ele não pinga nada, enquanto que materiais comuns, além de ele manter a chama a hora que tira, ele goteja, né? E aí pega fogo. Então, para passar nesse teste, não pode queimar o algodão de forma alguma. E nos gráficos ali do lado, a gente comparou esse material novo com entre o número 1 e o número 2 materiais mais vendidos pela Lanxess, e ele manteve aí as mesmas propriedades, porém com esse caráter anti-chama. Da norma UL 94 existem 3 variações, V0, V1, V2, e o nosso, até informado pelos funcionários do IPT, era o único que tinha passado no IPT V0. Então, aqui é o laudo do IPT dizendo que o nosso material passou no teste V0. Então, isso nos deu muito prazer, assim, a gente ficou muito feliz. É um material de extrema qualidade. E ele, graças a Deus, já está em campo, né? Essa peneira,
é em uma mineração aqui no Brasil. Ali na foto 2 ela já está instalada em campo. Tá? Então ele é um PU de alta performance, poliéster MDI, para quem está por dentro aí do número de abrasão menor que 25, e dureza aí de 85 Shore A. Tá? É um material muito bom. Se vocês forem no stand lá, vocês vão ver que a gente tem alguns materiais em spray. Aí está um pequeno exemplo. Qual que é a nossa ideia? Transformar o elastômero ali, tirar a parte dele, normalmente é sólido, estufa, a coisas que a gente consiga pintar. Então, ou pintar de uma forma simples com spray, ou pintar com pincel ou trincha. Então a gente está transformando um pouco o mundo do poliuretano aí. E isso foi um desenvolvimento puxado pela Petrobras. A Petrobras veio até nós e solicitou esse tipo de coisa. Esse teste é na Petrobras. Então aqui é uma flange pintada com poliuretano. Mas para que, Jean, pintar com poliuretano? Nesse caso é para proteger contra a corrosão. Tá? Então ela vai criar uma película aí, nesse caso ali, 3 milímetros de espessura, e ele vai proteger o flange contra a corrosão, que é o principal problema dentro de uma plataforma de petróleo ou das indústrias que ficam na costa. Mas existem também outras formas de spray que a gente pode pintar com equipamentos airless. Nesse caso específico já é para proteção de um equipamento. Quem é do mundo do elastômero vai saber o quão difícil é fazer um molde do elastômero convencional para proteger essa peça aqui. Então, isso é algo assim, a facilidade que isso vai entregar para os nossos clientes. Ali está um videozinho do rapaz pintando. Poliuretano sem pós-cura e com alta performance. Isso também a gente está em desenvolvimento. Primeiro a gente está na linha de produtos MDI éter, mas já estamos pensando na linha dos ésteres. Então basicamente a gente vai... hoje tem dois caminhos, né? Criar um produto tricomponente que a gente consegue fazer várias durezas, ou dependendo do mercado, fazer dupla dureza, uma única dureza. Aqui são os testes preliminares nossos, onde diz que no lado do azul são todos os testes sem pós-cura, alterando a dureza, e o vermelho é na cura convencional, dos produtos convencionais. Tá? Basicamente a gente teve aí um empate técnico nas propriedades, mas nessa aqui nós perdemos, que é Compression Set. Compression Set seria usado, por exemplo, para roda de empilhadeira. Então eu não posso ter Compression Set alta na galera que faz roda de empilhadeira, que iria achatar a roda. Fora esse mercado, esse tipo de produto poderia entrar perfeitamente bem. Um exemplo aí de onde isso aí teria de cara um impacto muito grande no mercado de tubulações, né? Então hoje um processo convencional de um tubo revestido de PU, do começo ao fim, ele leva aí aproximadamente 20 horas. Se a gente conseguir e concretizar esse material que não necessito da pós-cura, eu tenho as mesmas qualidades sem fazer a pós-cura, ele pode cair aproximadamente 3 horas. Então é bem interessante a mudança, né, de estratégia produtiva dentro de uma empresa. E os principais benefícios, né, a segurança, a economia de energia. Então eu desliguei uma estufa, que é muito importante hoje em dia, tempo, operadores, redução de CO2, e no caso do tubo, ainda estamos com materiais aí de acordo com o que a Vale gosta, né, ou ela quer. Então isso ainda está em desenvolvimento, né? Produto sem pós-cura, ele é basicamente hoje um éter, PTMeg MDI butanodiol, abrasão abaixo de 40 milímetros cúbicos, alta resiliência. Se a gente for falar do bicomponente, que seria para tubo, na dureza de 85. Jean, a Lanxess tem esse material fora do Brasil? Tem. Mas por que você escreveu que está em desenvolvimento? Que a gente tem no nosso DNA de trazer
sempre os materiais para produção local, produção Brasil, para ter muito mais velocidade de entrega, facilidade, esse tipo de coisa. Então a gente está criando a nossa versão baseado no conhecimento dos nossos colegas de fora. Outro também material legal que a gente tem são os poliuretanos de baixa dureza. Isso aí é uma inovação aí que deve ter aproximadamente uns 8 anos aqui no mercado. E os clientes, tanto que a gente já está na geração 3, mesmo ele consagrado, a gente vai mudando para se adaptar ao que o mercado necessita, ou o que os nossos clientes necessitam. Então são produtos de alta performance, vida útil maior do que a borracha, maior do que uma borracha boa. Senão, né, a gente não vai conseguir ganhar da borracha. Hoje temos as versões em MDI, temos as versões em TDI. Abrasão aí abaixo de 20 milímetros cúbicos, que é uma abrasão incrível. Dureza entre 40 e 65 Shore A. Alta produtividade e extrema resiliência. Então, os nossos clientes lá atrás, tenho pelo menos 3 exemplos na minha cabeça, que apostou nisso, hoje mudou a empresa dele. Hoje é um outro patamar de empresa. Então, entender a necessidade do cliente final, né, ter produto bom, ter um grupo técnico ali te ajudando, é a chave do sucesso. Rapidinho também, nós temos um kit de reparação, que é muito interessante pela praticidade que esse material traz. São 3 componentes, a maior embalagem ali é uma lata de 1 litro. Então eu misturo o componente B no A, o A é a maior lata, o B é a segunda maior lata, misturo o B no A, depois que misturei, misturo o C no AB. E ele serve aí para reparar borrachas. Então, por exemplo, borrachas de correia transportadora. Aqui também no Brasil a gente vende muito para essa aplicação, que são espirais, separadores por espirais. Na mineração tem muito desse equipamento. E a lama, né, que passa por aqui, ela é extremamente abrasiva e ela fura o equipamento. Então esses pontinhos mais claros aí são furos no equipamento. Aí o cara aplica esse produto. Vejam que ele só reparou onde tinha o problema. Dá ali o seu acabamento final. E uma peça recuperada como essa, ela dura exatamente igual uma peça nova, com um custo aí aproximadamente de 20%, 25% do custo de uma nova. Então, é um material que ele entrega assim, um resultado fantástico, tá? E a nossa ideia também, acredito que o ano que vem, esse produto vem da Austrália, mas acredito que o ano que vem nós vamos estar produzindo ele aqui no Brasil. Gente, o tempo é muito curto para o tanto de coisas que a gente quer falar ou entrar nos detalhes, mas a versatilidade, às vezes a gente fala de coisas extremamente diferentes aqui, e inovação, isso está no nosso DNA. Quem trabalha com a gente, quem vivencia ali os nossos produtos, sabem disso. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, a gente até gosta de coisa nova, vamos fazer tal coisa lá. Então a gente entra, a gente mergulha de cabeça, e eu acho que isso aí faz parte do nosso sucesso. Muito obrigado, e dúvidas aí?